Aqui é a Ana do canal Luz na Escuridão e hoje eu estou com a minha irmã querida, a irmã Silvia, e ela vai contar para nós o testemunho do Covid. Antes de ter acontecido o Covid comigo, eu tive um sonho. Tive um sonho assim que eu passava por um deserto muito grande na minha vida. E eu não entendi o que era aquele sonho naquele momento. Eu achei que fosse com meu pai, que estava também entubado com Covid, e eu também tinha perdido meu irmão há uma semana antes de eu ficar doente. Eu tinha perdido meu irmão, eu achava que aquele sonho tinha a ver com eles e não comigo. Mas depois eu entendi que aquele sonho era para mim e não para eles. Que eu passava nesse sonho por um lugar muito difícil. Eu tinha que carregar uma criança, e essa criança era uma menininha assim, eu tinha que carregar ela e eu não conseguia erguer ela. Eu sofria muito para erguer ela e não conseguia. E na minha frente tinha um penhasco nesse sonho. E esse penhasco, se eu fosse para frente, eu cairia no penhasco. Então eu tinha que me encostar assim no muro e passar com aquela criança. Eu levantava ela e eu derrubava ela, eu não conseguia. E eu não entendia aquele sonho. Mas eu consegui, com muito sacrifício, com muita luta, eu consegui erguer aquela criança. E eu passei por aquele lugar difícil com essa criança no colo. E no final disso, Deus falava para mim que eu ia conseguir passar, que eu ia conseguir. Só que eu não sabia direito o que era aquele sonho. E depois eu entendi que era a luta que eu ia passar com a Covid e que era um deserto muito grande na minha vida, mas que Deus estava comigo e Deus falava para mim que eu ia vencer. E eu venci. E hoje eu posso dizer que era um aviso de Deus me alertando do que eu ia passar. Então Deus, ele avisa antes de acontecer. Ele avisa antes de acontecer. Deus é tão maravilhoso na nossa vida que ele não dá nada assim antes de te avisar. E ele me avisou que eu ia passar por isso. Mas na hora eu não entendi. Agora sim eu entendo. Os meus primeiros sintomas da Covid foi muita falta de ar, muita dor no corpo, sintomas de gripe e falta de paladar. Até que eu fiquei uma semana assim com dor no corpo, com falta de ar. Daí no dia que eu fui pro hospital foi que eu tava com muita falta de ar. Daí eu pedi pra minha filha me levar pro hospital. Daí eu chegando lá no hospital, eu fui atendida e o médico falou que era muito grave e que tinha que me internar. E a partir desse dia começou a minha luta contra a Covid. Eu fiquei 2 dias no quarto e no terceiro dia eu já fui pra UTI. E eu passei muito mal na UTI, agravou bastante o quadro. Eu internei com 3 litros de oxigênio e na UTI eu cheguei a 15 litros de oxigênio. Eu passei muito mal, o médico falou que era muito grave, era gravíssimo o que estava acontecendo comigo. Mas eu tinha certeza que Deus estava comigo e que tudo ia dar certo. Eu lutei muito, foi muito difícil. Eu tinha dias assim que eu estava bem, com muita canseira, eu estava muito cansada, assim, fraca já, não tinha força para lutar. E que era uma luta, uma provação, mas que Deus estava sempre comigo, que ia me sustentar, me dar força. Fazia uma semana que eu estava na UTI, meu caso se agravou muito. Fiz uma tráqueo para poder conseguir respirar bem, que precisa, né? Graças a Deus também correu tudo bem. Aí o doutor chegou para mim e falou que eu ia precisar ser entubada, porque eu já tava com 15 litros de oxigênio, não tinha mais o que eles fazer. E aí ele falou que eu teria que ser entubada. O médico já tinha praticamente, já tava sem saber o que fazia comigo. Mas Deus não tinha dado a última palavra. Falei com Deus antes de ser entubada, pedi para Deus que Deus me ajudasse, que não me deixasse sair de lá assim morta, que eu queria sair de lá viva. Entreguei minha vida na mão dele antes de ser entubada e o médico também falou que era bem difícil o meu caso, que era só um milagre mesmo para mim poder sobreviver, mas eu não deixei de acreditar que Deus estava comigo, que ia dar tudo certo. E eu fiquei 36 dias na UTI. Foi uma luta, foi uma batalha. Deus estava sempre comigo. Isso posso afirmar que Deus jamais saiu de perto de mim, nem um minuto. Foi no momento da intubação. Eu ouvia a voz dele falando comigo. Eu ouvia, eu sentia ele perto de mim. Eu ficava desesperada, assim, porque no momento da intubação a gente dá a impressão, assim, que a gente sai do corpo da gente.
sabe? Teu espírito parece que vai por outro lugar. E ele disse pra mim, eu ouvi a voz dele, que eu não tava sozinha, que ele tava comigo. No momento que eu queria desanimar, Deus falava comigo, que eu não tava sozinha, que ele tava comigo, que ele ia me ajudar. E eu acreditava naquela palavra, naquela promessa de Deus. E foi isso que me fez lutar. Entreguei minha vida para ele, acreditei, determinei na minha vida que eu não aceitava espírito de morte na minha vida, só espírito de vida, e que eu ia sobreviver, que eu ia sair dali viva. E não aceitava milagre na minha vida pela metade. Tenho muita fé e foi isso que me livrou da morte, foi isso que me tirou de lá. Hoje eu tô aqui, tô bem. Eu fiquei vários dias aqui em casa sem caminhar, mas em nome de Jesus hoje eu tô caminhando. Eu ainda tenho, várias limitações ainda, mas eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir superar todas essas limitações e vou ficar bem como eu era antes do Covid. O que mudou na tua vida, o antes e o depois? Mudou muita coisa. Mudou meu pensamento, mudou o jeito de eu ver as coisas. Essa doença, ela faz a gente pensar muito nas coisas, na vida da gente. Tipo, eu sempre fui uma pessoa assim muito fechada, não conseguia assim demonstrar mais assim para as pessoas o quanto elas são importantes para mim. E depois da Covid, ter visto a morte de perto assim, eu mudei muito meu pensamento, me tornar cada dia uma pessoa melhor. Um Deus que faz milagre, e Ele fez um grande milagre na minha vida, me trouxe de volta, porque eu só posso dizer que a minha vida hoje é um milagre de Deus, porque eu tive muito perto da morte mesmo, mas Deus me tirou de lá, e Deus está sempre comigo, me dando força, e eu sou muito agradecida, muito grata a Deus por tudo. E enviou pessoas boas também, né? Enviou muitas pessoas boas, colocou anjos na minha vida. Eu falo que as pessoas que Deus enviou para me ajudar são anjos na terra. São pessoas de Deus que Deus enviou para me ajudar, para ajudar toda a minha família. Porque não fui só eu que tive Covid na minha casa. Toda a minha família teve Covid. Meu esposo, meus 2 filhos, todos nós tivemos Covid. E todos nós superamos, sobrevivimos e estamos aqui hoje. Vocês viram, pessoal, como Deus é um Deus de milagres? Sim, também pode acontecer na sua vida se você crer, se você tomar posse da palavra. Minha querida, o que você tem a dizer para essa pessoa que está vendo agora o seu testemunho, que fala, eu também, Silvia, eu também tive Covid, mas eu não consigo me recuperar, eu também estou com qualquer outro tipo de doença. O que você tem a dizer a essas pessoas? Para não desanimar, para não desistir, para continuar lutando, para continuar com fé. Deus é maior do que qualquer doença. Se a gente crer, acreditar que Deus é fiel para cumprir tudo que Ele promete na nossa vida, Ele vai cumprir. E hoje eu tô aqui para a glória do Senhor, para a honra e glória dEle. Somente Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Estou hoje contando esse testemunho porque eu quero que ajude muitas pessoas. Eu quero que as pessoas que se inspirem nesse testemunho para acreditar que Deus tem poder para tirar as pessoas da morte, se for da vontade dEle, a gente sobrevive. Houve uma campanha de oração em favor do irmão e também da irmã, né? O que você quer dizer com isso, Ana? Que você não precisa passar por isso sozinho. Peça ajuda, peça uma corrente de oração em seu favor. Você precisa de uma oração em relação a alguém que está doente, está acamado, seja pelo Covid ou qualquer outro tipo de doença. Peça ajuda, coloque aqui nos comentários o nome da pessoa. Eu tenho um livrinho de oração, a gente vai entrar em oração e assim como o milagre aconteceu na vida da querida Silvia, também vai acontecer na vida do seu familiar. Muito obrigada pelo seu testemunho. Com certeza, assim como a gente fica inspirado, muitas pessoas também vão ficar muito inspiradas e vai ser de testemunho também de força para outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém.